Bom dia, gente. Tá difícil hoje conter emoção, viu? Quantas falas preciosas. Que Deus abençoe a todos. Meus amigos, como que nós podemos equacionar uma imagem de Deus, um Pai de infinita bondade e misericórdia? O que que a gente pode esperar de Deus quando um viúvo precisa se despedir da sua esposa com quem ele conviveu por tantas décadas? O que que a gente pode esperar de Deus quando um pai precisa precocemente se despedir de um filho que deixa a existência terrestre pelas portas do suicídio desesperado ou que morre num acidente trágico? Como que a gente pode esperar? O que que a gente pode esperar de um Deus em relação a uma mãe que perde um filho? Maria de Nazaré, que nós citamos aqui no nosso encontro passado, que precisa se submeter àquela injunção injusta do seu filho inocente na cruz entre dois malfeitores comuns. Se a gente não conceber que a vida continua, que a vida é imortal e que ela prossegue sempre, isso seria contrário à própria bondade divina, que não quer castigar ou martirizar nenhum de seus filhos, que nos oferece tantas experiências sejam necessárias para que nós possamos nos aprimorar por mérito próprio. E Thaís foi tão feliz quando ela traz essa concepção da graça como dádiva. A vida está posta, mas a responsabilidade é nossa, porque foi Jesus quem disse a cada um segundo as suas obras. Somos nós que precisamos nos responsabilizar para construir a forma como viver, porque morreremos como houvermos vivido. Despertaremos no além-túmulo como nós construímos psiquicamente as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Aquilo que a gente leva é o amor que a gente dá, a paciência que a gente tem, a tolerância de suportar as calúnias e difamações injustas, a capacidade que a gente tem de ressignificar. É isso que nos ensina a doutrina espírita e é isso que o próprio Cristo nos ensina, porque do que valeria tanta injustiça, ser perseguido, martirizado, se não houvesse a vida após a morte. Após a crucificação, Jesus reaparece. Reaparece aos seus discípulos no cenáculo, reaparece a uma mulher dita de má vida, Maria Madalena, que funciona como a repórter da ressurreição, reaparece aos andarilhos desconhecidos na estrada de Emaús, reaparece aos apóstolos, preparando-os para os desafios que haveriam de vir. E quantas vezes o Cristo também não reaparece para nós, na figura de uma enfermidade dolorosa, mas que nos faz repensar a nossa existência, na figura de pais amorosos que nos sustentam na mais tenra infância, na figura daquele benefício inesperado que salva o nosso dia, no conselho amoroso que nos sustenta e nos soergue dos pantanais da nossa alma e das nossas sombras. Nosso querido amigo que nos antecedeu falava sobre Fédon, que é um dos grandes diálogos de Platão, né, sobre a morte de Sócrates, e um dos argumentos que ele utiliza para falar sobre a imortalidade da alma são as ideias inatas. Como que nós podemos explicar o fato de alguns homens trazerem consigo uma clara inclinação para tocar um instrumento musical e outros não, por exemplo? Um conhecimento em primícias de cálculos, conhecimento de línguas, uma certa intuição vaga, se não houvesse vida além da vida. Kardec coloca o resumo da doutrina de Sócrates em Platão em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, justamente para ratificar o quanto esses filósofos excepcionais antecederam muitas ideias imortalistas. Então, meus amigos, recordemos nesse momento, falando sobre a imortalidade, do Cristo na cruz. Se não houvesse a imortalidade da alma, que bom negócio fariam os maus? Porque ainda que eles consigam se livrar da legislação e das tratativas da condenação humana, nada fica oculto para Deus. A ressurreição nos assegura
reafirma as nossas esperanças para a vida futura, mostra que vale a pena todas as lágrimas que nós convertemos como sacrifício e renúncia, como prova do amor total. Jesus na cruz faz o cântico do Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ali não era um lamento, ela, pelo contrário, uma apologia à bondade de Deus pela oportunidade dele ali, qual filho perfeito, se oferecer em holocausto para nos oferecer a salvação. Mas a salvação não é uma coroação que Deus concede aos seus eleitos. A salvação é justamente a perspectiva de que nós teremos a condição de sempre retornar, de tantas vezes quantas forem necessárias, para reaver os nossos equívocos, reparar o nosso caminho e fazer essa comunhão com o Pai, nos responsabilizando pela nossa própria existência. Então não era um lamento, era uma confiança na promessa divina. Quando Jesus fala sobre João Batista, ele elucida os seus discípulos. Este é o Elias que há de vir, referindo-se ao último versículo de Malaquias. Malaquias havia dito, no capítulo 3, versículo 23, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes da vinda do Messias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus ali falava sobre reencarnação. Elias retornava, não com a personalidade de Elias, mas com outro corpo, outras vestes, outro modo de conduzir, outra personalidade, mas o mesmo espírito, a mesma essência imortal, que retornava com a sua disciplina, a mesma disciplina do profeta Elias, que atravessava o deserto com uma pele de camelo e se alimentando de mel silvestre. A mesma confiança em Deus nós vemos do precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa certeza da imortalidade se faça presente nos nossos corações como consolo. Nós espíritas, em especial, que falamos tanto sobre imortalidade, ainda temos dificuldade de viver conforme ela. Nós choramos a morte dos nossos entes queridos. Nós lamentamos essa separação de que Sida nos traz, a separação da convivência. Nós somos humanos. E não há nenhum pecado em não confessar isso. Mas que nós aproveitemos essas experiências para reforçar o nosso vínculo e confiança com o Pai e fazer da nossa vida o melhor que nós pudermos. Que Deus abençoe a todos e muita paz.